Chove, né? Que a paz do Deus esteja com vocês, não é isso? Vocês estão conseguindo ouvir eu, tá tudo certinho, direitinho, para nós começar a conversa de hoje. Começou? Tá certinho? Valério. Só um momento, deixa eu só fazer um resumo, né? Como eu faço sempre. Esta é a sexta conversa do estudo Aprendendo a Amar. O tema de hoje é lógica. Na mensagem que abordou o tema, nós disse que lógica é uma construção onde se usam verdades para chegar a uma determinada conclusão. Falou que essa lógica não existe universal, ela é individual, porque depende da verdade de cada um. Cada um faz a sua lógica usando a sua verdade, aquilo que acredita, não é isso? E falou que, se é assim, existe uma lógica material, que é formada a partir de verdades materiais. E existe uma lógica que é formada a partir de verdades espirituais. Essas verdades que formam a lógica espiritual que foi transmitida pelos mestres, principalmente pelo Espírito da Verdade. Aí eu disse que para amar é preciso que você viva dentro da lógica espiritual, porque é impossível amar espiritualmente pela lógica material. Quem está preso à lógica material ama materialmente. E aí pedi a vocês que, quem quisesse, para nós conversar sobre essa lógica, levantasse questões do livro do Espírito. E aí a Pia vai ler e nós vai comparar a lógica espiritual com a lógica material. Tá certo? É o que nós vamos fazer hoje. Valério, a pergunta 1019 indica bem o nosso momento atual e nos conclama a ajudarmos a ser agentes para a modificação? Pode ler a pergunta aqui, por favor. Olha, a pergunta, eu não sei se há diferença entre os livros. Não há. Porque essa aqui me parece que não fala sobre isso. Pode ler, por favor. Pergunta 1019 do Livro dos Espíritos. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Isso. Sim, é exatamente isso, é um chamamento para o tempo de hoje. Um chamamento para que os bons se apresentem para expulsar os maus. Agora, é preciso nós entender o que é bom e o que é mal. Bom é aquele que vive a partir de Deus. Ou uma frase que eu também sempre disse, vive com Deus, em Deus e por Deus. Mal são aqueles que vivem agregados, apegados às suas verdades. Mal é aquele que sabe a verdade. Mal é aquele que sabe o certo. Mal é aquele que sabe o que é bom. Mal é aquele que sabe o que é ruim. Esses são os maus. Esses são os que serão banidos da terra. Por quê? Porque na terra não haverá mais lugar para esses maus.
não haverá mais lugar para aqueles que sabem tudo. Porque todos que sabem tudo se apegam, como se fala aqui, ao orgulho, à vaidade, ao saber, eu sei, cala a boca você, e não amam o próximo. É exatamente isso. É um chamamento específico, não só nos dias de hoje, mas um chamamento específico para tudo que nós sempre falamos. É preciso que os bons continuem na sua bondade. Expulsem, e com essa bondade, expulsem os maus daqui. Esse expulsar não é brigar com eles, não é bater neles, é brigar para eles. Deixa ele quer brigar com você, deixa ele brigar. Você é bom, você não briga com ele de volta. Então, sim, esse é um ponto importante da lógica humana. Nós estamos separando aqui o bom do mal. Na lógica humana, o bom é aquele que dá comidinha, o bom é aquele que faz carinho, o bom é aquele que põe florzinhas bonitinhas e mensagens de autoajuda maravilhosas. Não, esses não são bons. Por quê? Porque dessas mensagens inocentes carregam-se da sua verdade, carregam-se do seu saber. O bom é aquele que muitas vezes nem fala nada. Então, cuidado. A lógica humana é a lógica espiritual com relação a bom e mal é completamente diferente e você precisa estar atento. Para quê? Para não ficar apegado à lógica humana achando que está fazendo alguma coisa. Lohane, BH. Pai, o senhor falou na prévia deste estudo sobre a agonia. Pode falar mais como se dá esse processo e relacioná-lo com a lógica humana? Tendo em vista que a palavra vem do grego agônia, de agon, que em resumo significa lutar contra. Isso. Veja, a agonia, primeiro, é uma quiação do ego, é uma quiação da mente. Esse é o primeiro detalhe. A mente quia a agonia, como você colocou, o lutar contra alguma coisa. A agonia que hoje está vivendo aquele que contrai essa doença é a luta contra a morte. Essa agonia, esse desespero, é o desespero por quê? Porque hoje o número de mortes é muito grande. E hoje, praticamente, o diagnóstico de que você pegou a doença já é o atestado de óbito. É isso que está acontecendo, é isso que as razões humanas estão guiando. E aí ela quia a agonia, e aquele ser entra na agonia, entra na luta contra a morte. E só luta no sentido de desespero, no sentido de agonia, contra a morte, aquele que se baseia nas lógicas humanas. Se você acredita em reencarnação, se você acredita em encarnação, você vai se desesperar com morte? É ilógico, né? Então esse desespero, essa agonia, que nós pode ajudar. Ajudar como? Não vibrando negativamente, não separando um lado do outro, não achando que um lado está certo e o outro está errado, não achando que precisa dominar, precisa aprender, precisa exército.
É isso tudo que está dentro, ou condenando, fez isso, fez aquilo outro. É tudo isso que está juntando dentro do coração de vocês e se expandindo pelo planeta e nutrindo, ou vamos dizer assim, o ambiente do planeta. A hora não é hora de você discutir. A hora é hora de você harmonizar um lado com o outro. Harmonizar. Harmonizar-se, como nós já falou aqui, não no sentido de dizer eu vou me harmonizar com ele, mas ele está errado. Não, harmonizar-se no sentido de nem ver erro no que o outro pensa. Essa é a hora que precisa ser feito isso. E isso jamais vai ser feito com a lógica humana, porque a lógica humana não está atenta, ligada, imbuída de proteger a paz, a harmonia. A lógica humana está ligada no vencer. Então é um querendo vencer o outro. Não tem jeito de vocês terem paz nessa vida. Rodrigo, como é possível existirem verdades espirituais se o espírito não tem a razão? Não, na verdade, não é verdade. Veja, nós usamos o termo verdades espirituais apenas porque vocês acreditam que existam verdades. O espírito não acredita que exista verdade. Por quê? Porque para existir verdade, ela precisa haver o quê? Mentira. Toda verdade é um contraponto a uma mentira. Então, para o espírito, como não existe mentira, não existe nem verdade. O que existe é uma forma de viver, é um anseio espiritual, que nós chamamos de verdade, só para a razão humana entender. Lucas Vardil. Na pergunta 636, o Espírito da Verdade diz que a lei de Deus é a mesma para todos. Na lógica humana, conclui-se que, se acho que uma verdade faz parte da lei de Deus, então essa verdade valerá para todos. Como raciocinar a partir dessa afirmação trazida pelo Espírito da Verdade, sem contradizer a caridade? Pode ler a pergunta, Pia? Pergunta 636 do Livro dos Espíritos. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos, porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Veja, eu acho que a hipótese é muito clara. Tudo depende do que fala aí, filha. Da responsabilidade, do grau da responsabilidade. Da intenção. A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Isso, vontade que se tenha de o praticar. Deixa eu falar uma coisa, moço, eu não sei a posição sua, a posição de alguém, eu estou te usando a questão da doença, da pandemia, porque é a questão mais cala hoje em dia. Quantos espiritualistas que já estudaram, já ouviram da necessidade do amor ao próximo,
e ficam fazendo de propaganda contra um ou contra outro, acusando um ou acusando o outro. É isso que está sendo dito aqui. O mal depende da vontade de fazê-lo. Ou seja, aquele que acha certo, que acha bonito, que acha que tem que falar mal do outro, tem vontade de fazer o mal. Porque sabe, porque conhece, porque já leu, porque já ouviu. Que é para amar a todos e não acusar nem julgar ninguém. Volto a repetir, estou usando esse exemplo da pandemia, porque nunca morreu tanta gente, nunca a massa cinzenta de desespero em torno do planeta foi tão grande. E por isso eu estou chamando a atenção de todos para isso. Tá certo, você não acredita no que o outro acredita, mas nesse momento, no momento em que o planeta precisa, não faça o mal, não julgue, não acuse, não ataque. É isso que está sendo dito aqui. A lei de Deus é igual para todos, ou seja, o karma vai acontecer para todos do jeito que tiver que acontecer. Agora, a intenção de fazer o mal, a vontade de fazer o mal, é que separa os bons do mal. É exatamente o que está nessa fase. E aí fica claro, a lógica espiritual fala no mal como vontade de fazer. Enquanto que a lógica humana defende o mal a partir de verdades. Não, eu estou certo, não, eu sei, não, aquele lá roubou, não, aquele lá fez isso. É isso. Essa é a lógica humana. Ela contém o mal. E o espírito que aceita como verdade que as razões guiam, esse espírito tem vontade de fazer o mal. Gostaria de fazer uma parte. Quando, por exemplo, a pessoa publica na rede social alguma coisa falando mal de alguém, ela tinha que fazer isso, não poderia deixar de fazer, sendo que Deus é causa primária. Isso. E então, ela é má por isso? Não. O que fez? Não. Ela pode ser mal, como nós já vimos, pelo que vai dentro dela, a vontade de fazer. É isso que faz. Não o que se faz lá fora, mas o que se nutre aqui dentro. Quando no seu íntimo, colocando ou não o que você quer, aonde você coloca, você nutre raiva, você nutre acusação, você nutre coisa aqui dentro, aí é isso que cria a culpa. Não o que se faz. Você pode colocar o que você quiser colocar e por dentro você está em paz com todo mundo. Colocou porque colocou. Cristina Romano. Pergunta do Livro dos Espíritos, parte 4, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. É a pergunta 944 e 944A. O suicídio é mais uma prova do espírito e dos que convivem com ele. Como ele pode transgredir a lei se tudo vem de Deus? Vamos lá, pergunta 944 do Livro dos Espíritos. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. 944A. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. É exatamente isso. O suicídio voluntário transgride a lei de Deus. Que aquele que se mata porque quer matar. Agora, lá na pergunta 850, se não me engano, antes dessa, ou seja,
antes determinou-se alguma verdade que está influenciando depois, é dito que ninguém morre antes da hora. Então, aquele que vive internamente a ideia de se matar, este transgride a lei. Não por tirar a própria vida, porque ninguém morre antes da hora, e na hora que tem que morrer, vai morrer. Então, esse não se matou. A morte aconteceu na hora que tinha que ser. Mas internamente, por dentro, ele teve a intenção de se matar. Mas existe uma diferença muito grande entre fazer e ter a intenção de fazer. Você sai dirigindo, por acaso, você está andando e bate outro carro. Alguém morre. Você é culpada? Você tinha a intenção de matar? Não. Ou aconteceu alguma coisa, seu carro quebrou, ou sei lá, qualquer coisa, você se distraiu. Não tinha intenção. Essa intenção, que é o que vai por dentro, que é o achar certo, que é o concordar, que é o querer ganhar, que está no íntimo de cada um, segundo o próprio Cristo, é aquilo que Deus julga. Deus dá a cada um segundo a sua intenção, não a sua ação. Então, o ato de se matar não tem problema nenhum e ninguém pode fazer, porque a morte só acontece na hora que tem que acontecer, do jeito que vai acontecer. Agora, viver esse momento, que é o momento da encarnação, com a intenção de se matar, essa intenção fere a lei de Deus. Zenóbio. Ele já copiou a pergunta aqui, tá? Então é essa. Aliás, não é uma pergunta, ele copiou pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, creio que seja para você comentar. Tá certo. É 928. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. Assim é, de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhe a felicidade. Por efeito desse desvio, responderão por ele. Pergunta-se: todos os atos advêm do faça-se de Deus? Por que se falar em responsabilidade pelo tal desvio? Veja, na verdade, o desvio, se tudo vem do faça-se de Deus, é feito pelo faça-se de Deus. O suposto desvio. Tem uma coisa que eu já respondi, e está no livro do Espírito também. Sempre que você procura causa, você vai procurando causa das coisas, uma última hora você vai chegar na causa primária. Aquilo que faz primariamente tudo acontecer. Então, vamos supor que na vida humana aconteceu um desvio. Você tinha aptidão para balé e acabou sendo de, sei lá, soldado. Aparentemente houve um desvio. Mas será que esse desvio desviou ou esse desvio seguiu só a causa primária? Seguiu o planejado.
Esse é o primeiro detalhe. Então, se antes tinha uma informação da causa primária zelando tudo, eu vou ter que partir para a ideia de que esse desvio aconteceu por causa da interferência do pai e da mãe. Perfeito? O desvio causado por Deus, o desvio previsto. O nome disso? Karma. Esse fio, dentro dessa pergunta, que é muito específica, com certeza é alguém que está vivendo um karma para que os pais vivam o karma deles. Ou seja, que eles cumpram a ideia de estar desviando, quando na verdade é a causa primária que está desviando, para ver se eles fazem isso com o seu mundo interno comprometido com a mudança, porque eles acham melhor. Então, vejam, uma coisa é o que você olha para fora, outra coisa é quando você mergulha no íntimo das questões e passa acima da matéria. Acima da matéria é a prova, acima da matéria é a karma, que quando nas histórias humanas não há. Acima da matéria a causa primária, acima da matéria a pergunta 815, depois de escolhidas as provas, nada pode ser mudado. Tudo isso está acima da matéria, que é o que está sendo olhado nessa pergunta, nessa resposta, os olhos da matéria, partindo da ideia que alguma coisa pode ser mudada. Então é isso. A mudança, se houver, será uma mudança prevista, programada para acontecer, e ela serve de karma a quem se muda e a quem supostamente força a mudança. Liliane, pergunta 75A. Poderia explicar o que o Espírito da Verdade quis dizer com a frase: a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio? Isso. Não precisa nem ler. A razão permite a escolha. O que é razão? É uma análise. É uma análise que leva a uma resposta, a uma verdade. E permite ao homem a livre escolha. Sim. Qual o problema? Qual a diferença? A diferença é o nome. O homem imagina que ele pensa e imagina que ele tem o livre-arbítrio. Veja, o Espírito da Verdade, ao permitir este livro, ele é tão minucioso que ele tem espírito com E minúsculo para se referir a um espírito, e espírito com E maiúsculo para se referir a outro. Neste caso, o homem é a humanidade que o espírito se liga. Essa humanidade acredita que pensa. Essa humanidade acredita que a partir dela tem o livre-arbítrio. Tem. O homem imagina que tem. Agora, ao espírito, segundo o que é falado, quando se coloca o nome do espírito, o livre-arbítrio se consiste em escolher, antes da encarnação, a sua prova, e depois de encarnar, entre o bem e o mal. Ao espírito é este livre-arbítrio, ao homem, o suposto livre-arbítrio de pensar, de raciocinar e de fazer o que quer. Agora, sempre se pergunta ao ser humano que acredita que tem o livre-arbítrio: será que tem mesmo? Será que você consegue realmente decidir o que é melhor para você e você consegue realizar o que você acha melhor? É a simples análise da vida que pode lhe levar a isso. A hipótese disso.
Miguel Henrique. Sabendo que sou espírito e que o espírito é onipresente, como desenvolver essa onipresença? Pelo amor de Deus, o espírito não é onipresente. Onipresente é Deus. O espírito é presente. O espírito não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Isso está claro no livro dos espíritos. Quem é onipresente é Deus. O espírito está só no lugar. Terminando a pergunta, como desenvolver essa onipresença, estando humano, egoísta, individualista e não elevado espiritualmente, já que o espírito já é desenvolvido, ou seja, já tem essa particularidade em si mesmo? Não, o espírito não é onipresente. Onipresente é Deus. O espírito não é Deus. Rodrigo, pelo que eu entendia do que você falava, tinha a impressão de que devia abandonar todos os raciocínios e processos de pensamento. Mas agora, pelo que entendi, você disse que temos que pensar de acordo com uma lógica espiritual. Então não temos que nos libertar de toda a razão e lógica, mas apenas de uma lógica e razão equivocadas? Não, moço. Veja, é a ideia sempre de resolver um problema. O espírito não quer resolver nada. O espírito apenas vive, cada momento a cada momento. Vocês, humanos, a razão humana, estão sempre esperando arrumar soluções que vai ter que fazer. É bem diferente. O que eu falo é o seguinte: você precisa se libertar das razões zeladas pela sua mente. Esse libertar deve levar você ao não sei. E daí, tô nem aí. Esse é o libertar que você precisa alcançar. Agora, para alcançar esse não sei, você precisa usar instrumentos, vamos dizer assim, para desmascarar, para desmentir a razão. Então, por exemplo, nós acabamos de ver a questão do suicídio. A razão humana, a razão vai lhe dizer que aquela pessoa foi para o vale dos suicidas porque se suicidou, que ela não presta. Essa razão humana vai dizer, e você precisa se libertar dela. Como você se liberta dela? Dizendo uma razão. O livro do Espírito diz que ninguém morre antes da hora e que Deus e o Espírito sabem o gênero da morte. Então, se Deus sabe e se o Espírito sabe, quem se suicidou? Eu não sei. Veja, não é você substituir uma verdade pela outra, que, aliás, é exatamente o que a razão humana faz. Quando você lê o livro do Espírito, quando você atenta para alguns detalhes, sabe, a razão humana começa a usar aquilo. Para quê? Para que a nova verdade. Então libertar-se da força de verdade, da força de verdadeiro, que está naquela razão. Sabe, eu vou falar um termo mais para o lado hindu. É você se libertar da força de Maya. A força que diz que aquilo é verdade. E que tem argumentos para dizer que aquilo é verdade. E aí você precisa, para se libertar dela, enfrentar aquela verdade com outras informações. Não para dizer o certo é isso, o isso estava errado. Não existe certo e errado. É apenas confrontar uma com a outra para zelar
dúvida. É sempre a dúvida, é sempre o não sei. Eu já cansei de dizer, já perguntaram para mim, Joaquim, qual é a sua missão? Eu digo, minha missão é abrir o leque de verdades tão grande, o leque de possibilidades tão grande, que você não se sinta confortável em escolher uma. Então eu vou estar sempre colocando mais verdade, mais verdade, mais verdade na mesma situação, para que você diga, meu Deus, e agora? Eu não sei o que é verdade. Neste momento você conseguiu. Então não é tocar 6 por meia dúzia. Bruno Silva. Existe uma lógica no meio espiritualista de que fazer boas ações seria uma moeda de troca com Deus para se alcançar a felicidade. Pode comentar a respeito? Pode. Existe uma lógica no meio espiritualista. Calma. Vamos tentar entender? Porque o termo espiritualista é, vamos dizer assim, muito vagabundo, muito, como se fala, filha? Muito batido. E muito pouco entendido. Quem define melhor o espiritualismo é o Kardec na introdução do livro do Espírito. Ele diz assim, espiritualista, ou espiritualismo, é aquele que acredita ver em si algo além da matéria. A partir daí, todo mundo que acha que existe algo além da matéria se autoproclama como espiritualista. Agora, o Kardec, o Cristo, Buda, Krishna, todos eles disseram que o apego à letra fria não leva a lugar nenhum, que é preciso a prática da letra que você lê. Se você unir essa informação à ideia de que a espiritualista é aquele que acredita ver em si algo além da matéria, você vai juntar isso à ideia de tirar isso da letra feia, você vai chegar à conclusão que espiritualista é aquele que acredita ver em si algo além da matéria e que vive para esse algo mais. Não basta para ser espiritualista acreditar que existe espírito. Você tem que viver para o espírito. Aí se você fala para eu que no meio espiritualista essa negociação com Deus é considerada boa. Me desculpa, esses não são espiritualistas, porque eles não vivem para o espírito, eles vivem para a matéria. Porque Deus, Cristo disse assim, quando você for lá, não peça nada. Não faça comércio na casa do meu pai. Liberte-se das coisas do mundo. Deixe os mortos enterrarem os mortos. Quer mais exemplo? Vai ter mundo. Então veja, eles não seguem o ensinamento, como é que são espiritualistas? Eu mesmo já fiz uma série de conversas onde criei duas figuras, o espiritualista materialista e o espiritualista espiritualista. Espiritualista materialista é aquele que, apesar de dizer que acredita ver algo em si, ele vive a partir da lógica material, ele vive para a matéria. Espiritualista é aquele que, apesar de saber que existe algo além, ele também vive para esse algo além. E ainda há um terceiro tipo de espiritualista,
que é o espiritualista monista, que ele não vive para nada. Nem para o espírito, que toda essa história do livro do espírito é apenas para o nível de elevação que vocês estão, que não tem nada a ver com o espírito de verdade, e nem para a matéria. Então, poxa, desculpa, mas quem acha isso que você falou, e a grande maioria acha, é só espiritualista da boca para fora. Ah, nem questão é, viu? A próxima seria da Lohane, mas é a mesma pergunta acima que ela repetiu. Liliane, pergunta 118. O Espírito da Verdade afirma que o Espírito não retroage. Mesmo assim, após atingir a perfeição, ainda podemos voltar ao ciclo de reencarnação? Isso não seria retroagir? Não. Por quê? Porque você pode encarnar para a missão. Então o espírito mantém o seu nível evolucionário e ele encarna fazendo papéis necessários para o processo de evolução daqueles que estão naquele orbe. Quer um exemplo clássico disso? Judas. Cristina Romano. Pergunta 944, 944A. Me parece que Joaquim já respondeu. Vamos ver se a pergunta é a mesma. O suicídio é uma prova para o espírito e dos que convivem com ele. Como ele transgride uma lei, se tudo é dado por Deus? Já respondi. Rodrigo. Na pergunta 259 do Livro dos Espíritos, é falado que não são todas as tribulações da vida que são previstas, mas só o gênero delas, e que os atos que resultam do exercício de nossa vontade na encarnação podem determinar parte dos acontecimentos, como, por exemplo, se pegarmos uma estrada esburacada, mas escolhermos ser cautelosos, pode ser que não caiamos nos buracos. E ele termina dizendo que, se ao percorrerdes uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito. Como isso se concilia logicamente com a verdade espiritual de que Deus é a causa primária de todas as coisas? Vamos lá. Primeiro, você pode ler essa pergunta, filha? 259? Por favor. Tá, que eu não separei. É para poder destacar uma coisa. Só um minuto. Vamos lá. 259. De fato, de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Bom, de pertencer ao espírito, essa escolha, será que tudo está que nós buscamos? Veja, ele está falando com o espírito. Ele não está falando com o ser humano. Ele está falando com o espírito. E quando ele fala ato de espírito, ele não está falando em ação humana, mas o ato do espírito, escolher entre bem e mal. É isso que está sendo dito ali. Quando ele diz para você ir devagar, é para você, nessa vida, andar, vamos dizer assim, internamente baixo, mais lento, muito atento ao que acontece na vida, porque você ali está fazendo um ato, você está escolhendo entre o bem e o mal. Volto a dizer, vocês ouvem uma palavra que refere-se a alguma ação humana e acha que o espírito vai falar de ação humana.
Não é isso. O espírito fala a espírito e fala de ação espiritual, não de ação humana. E aí fala, tudo bem, o ato pode até, a dramatização pode até mudar, mas nunca vai mudar o gênero de provas. E se não vai mudar o gênero de prova, não mudou nada. Por quê? Porque a dramatização externa nem existe, ela acontece dentro da razão de cada um. Compreenda isso, o mundo externo não existe. Então veja, essa ideia de que a vida acontece e pode mudar, pode. O ato, lá fora, na razão de cada um. Mas nunca vai mudar o gênero de prova. E se não vai mudar o gênero de prova, não mudou nada. Porque o ato em si, os desenhos do ato, não existem. O que existe é a essência do ato. E a essência do ato está sempre ligada ao gênero de prova. Então não mudou nada. É a mesma questão que nós já conversou. Sabe, é preciso, na hora que você, lá na frente, lê Deus é causa, pergunta 1, Deus é causa primária de todas as coisas. Acabou. Toda e qualquer mudança, a partir daí, quando eu ler nesse livro, eu vou ter que ler que toda e qualquer mudança foi causada pela causa primária. Por quê? Porque eu li a causa primária, porque eu aprendi a causa primária. Só que vocês leem, aprendem a causa primária e vão ler o resto, que é pegadinha, querendo combater aquela verdade. A razão, quando ela não consegue se aproveitar da verdade, ela vai querer destruir e vai jogar sobre ela essa questão. E agora, aqui, ó, aqui fala que Deus é causa primária, aqui fala que o homem pode mudar. E aí, agora? Você vai acreditar nisso? É isso que você precisa entender. Veja, tem um comentário que eu fiz no final do estudo da introdução 1 do livro do Espírito. Ele fala em um monte de coisa, fala de espiritualismo, fala que o espiritismo pertence ao espiritualismo, fala uma série de coisas. Mas quando acabou, eu antes de passar para a pergunta 1, eu disse assim, filhos, ponham na cabeça uma coisa, nós não vamos conversar sobre espiritismo, nós vamos conversar sobre espiritualismo. Isso eu quis deixar bem claro, porque todos os conceitos que vêm da ideia dos espíritas são usados pela razão para duvidar da causa primária de todas as coisas. Outra coisa que eu costumo sempre dizer, eu tenho um filho que aceita tudo que eu digo. Ele só não aceita a ideia de Deus ser causa primária de todas as coisas. Por quê? Porque ele quer ser escritor. E se Deus for a causa primária, quem escreveu foi Deus e não ele. Então ele aceita tudo, menos aquilo. É esse trabalho que a razão faz que vocês precisam ter. A partir do momento que Deus é causa primária, eu acreditei nisso, eu tenho que repensar todas as coisas a partir da existência de uma causa primária. Essa é a lógica, esse é o, vamos dizer assim, o pulo do gato. Eu não posso pensar numa hipótese que fala em mudança como pensa o humano. Isso é usar a lógica material, mesmo que seja uma lógica religiosa material.
eu pichicho já a lógica espiritual. E para mim a lógica espiritual começa na pergunta 1. Deus é causa primária de todas as coisas. É a partir daí que eu vou analisar o resto. E não analisar o resto questionando isso. Este é o detalhe mais importante, que era o assunto mais importante da conversa de hoje. Levados pela razão, levados pela razão que funciona através de lógica, de verdades humanas, vocês questionam a supremacia de Deus. Vocês questionam a causa primária. Sabe? E que na hora que você consegue realmente entender causa primária, na verdade, como é o nome da onda gigante, filha? Tsunami. Fala direito. Tsunami. Tem que acontecer isso que a filha falou, uma onda gigante que apaga tudo. Apaga todas as ideias que não contemplem Deus como causa primária. Essa é a questão que eu fiz questão de reforçar. Quando eu disse, a lógica é criada a partir de verdades. E as verdades são individuais. Ou seja, cada um usa a lógica que quer, usa a verdade que quer. Se você não presta atenção à verdade que você está usando para construir a sua lógica de duvidar da questão do Deus causa primária, já que há uma informação de mudança, se você não presta atenção às suas verdades, você vai cair nessa descrença. Você vai cair nessa coisa de você questionar. E aí a razão diz, que bom, agora você é meu. Você vai viver o prazer, mas vai sofrer muito. Esse é o ponto alto da lógica. E o ponto alto da lógica, e por isso eu falei a questão do livro dos Espíritos, apesar de poder de falar tudo o que eu estou falando a partir do Buda, do Krishna, do Cristo, mas eu fiz a questão de vocês irem olhar lá. Por quê? Porque a pergunta 1 define uma verdade que tem que valer para tudo. E vocês questionam a pergunta 1, lendo o resto. Eu gostaria de dar uma atenção a uma parte que o Rodrigo colocou aqui que me chamou a atenção. Eu vou ler aqui no Livro dos Espíritos. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito. Segundo vulgarmente se diz. Não estava escrito a telha cair? Não entendi. Isso. Dentro que eu acabei de falar. Ele está falando de espírito. Não está falando de ser humano. A teia não pode cair na cabeça do espírito, porque o espírito nem tem cabeça para isso. Na verdade, o que ele está querendo fazer é um exemplo. Ele está querendo colocar coisas que, vamos dizer assim, caiam sobre você. Posso ler mais um trecho? Pode. Previstos só são os fatos principais Isso. que influem no destino. Isso. Eu não entendi. É exatamente o que nós falamos quando se falou da árvore da vida. Você tem que casar aqui. Você vai ter esse casamento. Agora, você vai viver esse casamento em paz. Você vai viver esse casamento sofrendo. Você vai viver esse casamento da escolha emocional, não o ato físico. Ele está falando com o espírito. Ato espiritual. Escolher entre o bem e o mal. E a história da telha não ficou claro para mim? É a mesma coisa. Ele está falando de coisas que caiam sobre o espírito. Situações Não está negativas. falando de espírito, está falando aqui de humano. Não, pode ler. Lê o início. Lê o início. Nós, espíritos, escolhe o gênero da prova
e depois que escolhe os gêneros da prova, está falando para espírito, está falando de espírito, e não de atos humanos. E o que é essa telha? Não é material aqui? É uma figura simbólica de alguma coisa que pode cair sobre você, que você acha que nunca iria acontecer com você. Bom, para mim isso ainda não está claro, mas a gente deixa para outro dia. Alex Kripp. Eu, enquanto ego, se for expulso, irei para onde? Eu irei me lembrar depois que chegar no exílio? Acredito que não, porque não me lembro direito do passado. Você, enquanto ego, nunca será expulso. Você está se referindo à questão do mal que colhe. Mas esse mal que é expulso não é o ego, é o espírito. E o expulso não é mandado embora, é simplesmente sendo colocado à parte. Não é o impulso do planeta. Agora, um detalhe para você. O ego, ele nem sabe que morreu, a grande maioria, 99%. Então, ele não vai a lugar nenhum. Ele vai sempre viver aquelas ideias que ele cria a partir da razão humana, estando no que você chama encarnado ou não. O ego, razão, vai estar sempre guiando. Eu já cansei de dizer, tem muita gente que morre, desencarna e continua vivo. Dorme na mesma cama, levanta na mesma hora, toma café da manhã, faz xixi, vai trabalhar. Ele acha que está vivo. Então, o ego, você ego não vai para lugar nenhum, você fica no mesmo lugar. Danilo, na questão 932, gostaria que nos explicasse no que consiste a fraqueza dos bons, e se os bons são bons, porque eles não são audaciosos e influentes, como o livro diz que deveriam ser? Pergunta 932. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Resposta. Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Isso, quando eles quiserem, preponderarão. Mas eles não têm a menor intenção de preponderar o outro. O bom não quer ser melhor do que ninguém. O mal quer ser melhor. Então parece que ele é melhor. E o outro parece que está derrotado. Mas como diz o que Deus mostra ao simples, o que esconde do sábio. E fala dos humildes, que eles herdarão o reino do céu. É exatamente isso. O mal, o egoísta, aquele que vive para si, ele aparentemente parece que ganha. Mas na verdade quem está ganhando é o bom. Por quê? Porque a vitória não é dada neste mundo. Lucas Vardil. Na pergunta 636, o Espírito da Verdade diz que a lei de Deus é a mesma para todos. Na lógica humana, conclui-se que, se acha que uma verdade faz parte da lei de Deus, então essa verdade valerá para todos. Como raciocinar a partir desta afirmação trazida pelo Espírito da Verdade, sem contradizer a caridade? Já respondemos essa pergunta hoje. Tem razão, eu que não percebi e repeti. Desculpa, pessoal. Carlos Cortês, qual a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, de acordo com a lógica humana e a lógica espiritual? Pergunta 582.
só um minuto. 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Essa hipótese é muito clara, né? Qual a responsabilidade do espírito que está vivendo o papel de pai? Levar o seu filho pela senda do bem. Agora, preocupado em dar condições materiais, formação material, emprego, de comida, escola e não sei o quê, acaba se desviando. Agora, tudo isso, senda do bem, desvio da senda do bem, nada em atos. Então, o pai não é responsável pelo que o filho faz. E nem o pai vai mudar o filho, o futuro do filho. Porque cada um tem seu karma. Se fosse assim, para que ficar encarnando? Bastaria vir um espírito de luz, encarnar, ser pai de todo mundo ficaria bem. Então, se cada filho tem seu karma, e o pai, dentro do karma de cada filho, tem que ajudá-lo, orientá-lo para que ele continue na senda do bem. Agora, se o filho não for, vamos dizer assim, eu fiz minha parte. Isso que você precisa entender. A sua responsabilidade é em permitir por dentro, não em atos, não em palavras, não em ensinamento, mas internamente amá-lo. Por mais que ele, vamos dizer assim, não o ame ou ainda lute contra você. Então, essa responsabilidade é a responsabilidade de conviver amorosamente com o filho, dentro do destino dele. Rodrigo, na pergunta 119 do Livro dos Espíritos, é dito que Deus não nos criou perfeitos, porque temos que lutar através das provas para merecer isso. Como isso se concilia logicamente com a verdade espiritual de que Deus é infinito em todos os sentidos e, portanto, tem infinito amor e infinito poder para fazer todos felizes instantaneamente? Digo, se Deus é infinito amor, por que temos que fazer algo para merecer receber a felicidade dele? Tá certo. Quer que eu leia? Não precisa nem ler. A pergunta dela é bem clara. Se Deus é infinito amor, por que ele não faz todo mundo bem, todo mundo certo, e ninguém precisa fazer esforço nenhum? Porque existe o merecimento. Veja, mesmo no mundo material, mesmo dentro da verdade material, se você dá tudo que uma pessoa quer, um filho, um amigo, se você faz tudo o que eles querem, ele não vai saber valorizar o que você dá. A mesma coisa o espírito. Deus é infinitamente amor, está sempre amando seus filhos,
Mas ele não pode fazer pelos seus filhos uma coisa que vá, etiapa, prejudicá-los no futuro. Dar ao espírito, sem ele merecer, é prejudicar. É a mesma coisa que você, vamos dizer assim, entre aspas, critica nos riquinhos, que a mãe e o pai têm dinheiro para tudo e eles não dão valor às coisas. Então é a mesma coisa. Agora, só um detalhe. No início da sua pergunta, você diz que, na pergunta 119, agora eu quero que você veja, diz que Deus não cria o espírito puro, o espírito simples. Eu não entendi. Vale? 119. Pergunta 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Então veja, não tem nenhuma informação aí que diz que Deus cria o espírito capenga, que Deus cria o espírito incompleto, que espírito mau. Não existe isso. Deus cria todo mundo bom. Agora, se alguns se desvirtuam, esses que se desvirtuaram precisam conquistar o seu retorno. É isso. Lineu Fernandes. A busca desenfreada pela saúde perfeita do corpo físico, seja através da alimentação ou de atividade física, tem a ver com algum vazio interno, um vazio de Deus? Não, tem a ver com karma. É o karma de cada um. Veja, ninguém faz nada. Tudo que acontece é o karma de cada um. Essa é a lógica espiritual. Então eu preciso aplicar a lógica espiritual. Tem nada a ver com a ausência de Deus, falta de Deus. Tem grandes corredores que têm Deus no coração. Não é isso. É karma. E veja, fazer exercício, comida natural, tem nada de mal. Aliás, eu já disse isso. Você comer vegetal não tem problema nenhum. O problema é você ser vegetariano. Porque aí você vai querer que todos só comem vegetal. Carla Meneghetti. Como fazemos para nos tornarmos instrumento acolhedor na ajuda da agonia do outro em tempos de tanto desespero? Podemos ajudar? De que forma? Falando de criticar qualquer um. Falando de contribuir para que o meio ambiente fique pior. É a única coisa que você pode fazer. É silenciar no seu coração a crítica, para que você não jogue mais para fora energias negativas. Coração, não é mão, não é voz, é coração. Rodrigo, na pergunta 769, o Espírito da Verdade diz que o insulamento absoluto, mesmo que gere satisfação, é uma satisfação egoísta e que não agrada a Deus, uma vida em que o homem não é útil a ninguém. Como isso se concilia logicamente com a ideia de Deus causa primária, ou seja, que não fazemos nada e não ajudamos ninguém, e também com o fato de que a busca da elevação espiritual tem por fim a felicidade, ou seja, uma satisfação para nós mesmos. Não. Felicidade não tem nada a ver com satisfação. Satisfação é prazer. Felicidade é felicidade. São coisas diferentes. Como se explica a questão do Deus causa primária quando se fala que você se isolar está errado? Não deveria. Não é producente para a elevação espiritual. Dizendo, tá bom, não é producente, mas eu estou aqui, o que você quer que eu faça? Se eu não posso fazer nada, se Deus é a causa primária, Ele vai ter que me tirar aqui.
Veja, volto a repetir, não há nada errado e não há nada certo. Tudo acontece porque tem que acontecer. E no momento em que tudo acontece, o que está em jogo, não certo ou errado, mas está em jogo entre bem e mal, é o seu mundo interno. Se você está isolado, com culpa, você está ligado ao egoísmo. Se você está isolado com prazer, está ligado ao egoísmo. Se você está isolado porque está isolado, porque Deus é a causa primária de todas as coisas, você está em paz, está em Deus. Oliveira, pergunta 920. Portanto, a lógica é aceitar que ela não pertence à razão do encarnado? A pergunta é a seguinte: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Isso. Ser o quanto feliz pode ser. Não uma felicidade de prazer, não uma felicidade de eu ganhei, não é isso. Mas você viver em paz e harmonia, essa é a felicidade. Sabe, ninguém pode viver eternamente em paz e harmonia. Sempre vão acontecer razões que vão quebrar essa paz, que vão quebrar essa harmonia. E nessa hora, você tem que tentar ser o mais em paz possível, mesmo que você não esteja em paz. Então, na verdade, o que diz ali é que ninguém pode viver o tempo inteiro em paz. Mas quando não estiver em paz, tem que tentar estar em paz, com a falta de paz que tem. Esse é o grande segredo. Muitos procuram a felicidade, mas não existe felicidade. O que existe é você se manter num estado de paz quando não está em paz. Esse é a grande lógica da coisa. Sabe? Não importa isso, não importa aquilo outro. O que importa, você pode ler de novo, você tem como ler de novo, Pia, essa 900 que ele falou agora? Só um minuto. Acho que é 919, bicho. 920. 20. A lógica é aceitar... É essa? Isso. A lógica é aceitar que ela não pertence à razão do encarnado? Ali é a pergunta. Pergunta? Isso. 920. Só um minuto que eu já fechei aqui. Só um minutinho. 920. Danadinha, sumiu. Está aqui. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Essa. Entendeu a resposta? Isso. Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Acabou. Vocês ouviram isso? Leia de novo esse pedaço. Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Entenderam agora, lógico ou não? A vida lhe foi dada como prova e expiação. Então você tem que responder a prova. Se você viver feliz o tempo inteiro, você não tem prova. Então é impossível ser feliz. Não corram atrás desses sonhos, sabe? Aqueles que dizem para eu assim, aqui eu não consigo, mas não é para conseguir. Você tem que lutar contra o sofrer porque não conseguiu, quando não conseguir. Cíntia Caiar. Dentro da questão anterior que fizeram sobre o suicídio,
O que se suicidou sem a intenção, mas por desequilíbrio, não teve o gênero de provas escolhido antes do reencarne? Não tem a mesma intenção do que pretende se suicidar? Não é tudo escolhido antes do nascimento? Gostaria de compreender melhor. Tá certo. Vamos botar uma questão bem clara. Ninguém se suicida. Se suicidar é um ato. Espírito não pratica ato. Então ninguém se suicida. O suicídio acontece. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, você me diz, ele não escolheu antes se matar, não escolheu antes essa morte. Nós vimos isso na pergunta da tal da telha. Escolhe o gênero da prova. E nem sempre, vamos dizer assim, sabe de todos os atos que vão surgir daquele gênero de prova. Então ele escolheu passar por um gênero de provas. Se esse gênero de provas foi dramatizado com um suicídio, foi dramatizado com suicídio. Ele não escolheu se suicidar. Compreenda isso. Alguns até, vamos dizer assim, escolhem, olha, eu quero morrer assim. Esses têm intenção de se matar, esses querem passar. Eu já disse diversas vezes aqui que se deixar por vocês, como espírito, por nós como espírito, todo mundo vai nascer surdo, mudo, sem as duas pernas, sem os dois braços, porque quer logo tudo de ruim. Mas quando pede tudo isso, nada disso é dado. Por quê? Porque tudo isso é desejo. E Deus diz, não é por aí, vamos com calma. Então a questão do suicídio é essa. Ninguém pede suicídio, ou alguns pedem, mas a grande maioria pede um gênero de prova que leva ao suicídio como morte. Gostaria de fazer uma pergunta dentro desse tema. O suicídio pode, além de prova, ser uma missão? Ser uma prova para uma pessoa, uma outra pessoa da família? Pode, com certeza. Perfeito. Veja, esse é outro detalhe. Você fala que a pessoa se suicidou, mas muitas pessoas não se suicidam, ou não acontece o suicídio porque alguém quer se matar. Acontece porque aquele é o karma de quem ficou, que vai ter que viver com essa informação e muitas das vezes, Bia, com a suposta culpa por ter levado o outro a suicídio. Ainda tem essa, sabe? Muitas vezes pode. Agora, deixa eu aproveitar esse passinho aqui e só falar uma coisa. Semana que vem, o junto vai ser lógica 2. Porque a lógica é muito grande e muito importante para você conseguir ser feliz. Então nós vamos precisar ver mais assuntos de lógica. Eu estou falando isso por quê? Porque até agora vocês não me perguntaram lógica espiritual. O que vocês me perguntaram é sobre ideias do livro do Espírito, contrárias à pergunta 1. Deus, causa primária de todas as coisas. Reparem que todas as perguntas de vocês, vamos dizer assim, estão buscando detalhes, minúcias, para poder, sabe, pegar ali, sabe, aqui, aqui está errado, aqui, não é isso, mas está falando isso.
É essa questão que é importante. Eu quero só dar uma palavrinha, uma adiantadinha, que é importante para isso. A primeira informação que você tem que ter, se você quiser ser espiritualista, se você quiser ser espiritualista, se você quiser de buscar felicidade, a primeira questão que você tem que partir é: eu sou um espírito. Ponto. Essa tem que ser a primeira questão lógica para formar qualquer compreensão na vida. Eu sou um espírito. Por quê? Porque a partir daí acaba tanta coisa. O espírito sabe que não existe vida e morte. O espírito que sabe que não existe vida e morte vai se preocupar com o suicídio. Vai querer determinar se o suicida se matou, se não se matou, se aconteceu desse jeito, se aconteceu daquele. Eles não estão nem aí. Não existe vida e morte. Existe um espírito que vive. Tanto faz como seja o desencarne. É essa base que precisa ser alcançada quando se fala em lógica. Poucas perguntas que vieram foi a efeito da lógica, da vida do espírito, do combater a vida humana. A grande maioria veio tentando de alterar o Deus causa primária. Como eu explico a partir do Deus causa primária isso que está escrito? Nós vamos conversar semana que vem sobre essa lógica. Fia, vê se tem mais perguntas. Tem bastante perguntas ainda. Então vamos mais umas 3. Carlos Cortes. Haverá alguma forma de privação que ajude o ser em seu progresso? É a pergunta 720, 720A. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. 720A. Não, só aí. Fazer o bem. Não tem nada a ver de você fazer regime, você não comer carne durante a quaresma, você não fumar, não beber, não leva a lugar nenhum. Faz o bem. Se você fizer o bem, sabe qual é o bem? É deixar o outro beber, se ele quer beber, e não criticá-lo porque está bebendo. Posso ler a resposta da 720A? Pode. A pergunta é a seguinte: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Resposta: a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Então está dizendo que há privações meritórias aqui. Sim, privação meritória do quê? Do que não é necessário. O que é necessário para o espírito? É necessário para o espírito ir para a escola? É necessário para o espírito arrumar um emprego muito bom? É necessário para o espírito se arrumar?
Ele diz aqui, é o homem, não fala o espírito, é o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem. Isso te dá ajuda. Eu estou falando de cima que ele diz, você de alguma coisa que é meritória, ele diz assim, você de... Como fala o necessário? Leia, filha, por favor. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Isso. Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. A outra. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem. Então é meritória a privação do gozo inútil. Qual é o gozo inútil? Para o espírito. A aparência física, por exemplo, é um gozo inútil, ele não tem corpo. E esse aqui, é o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos outros? Isso é a questão da caridade. Para o homem é importante a caridade dar de si. Agora, tirar de si é o que nós já conversamos uma vez. Não é você abrir o armário e escolher a roupa para poder botar mais. Para dar. Então isso ajuda o espírito no seu progresso? Não, isso não. Você dar, você despossuir, você desapegar, desapego, não o ato em si de dar. Pôr do sol. Mas Deus não é a comunidade de espíritos amando? Vós sois Deus, então não é onipresente? Eu acho que é aquela questão do espírito ser onipresente, não é? Não? Veja, quem é Deus? A resposta a essa pergunta é, pare de procurar, você nunca vai saber. Se você sabe o que é Deus, que bom, eu não sei. Eu não sei o que é Deus. É esse o ponto. Você está partindo de uma ideia que você tem sobre Deus para poder falar alguma coisa sobre Deus. Eu não sei. Agora, a informação que tem no livro do Espírito é que Deus é onipresente e o Espírito não. É atributo específico de Deus ser onipresente. PG Silva. Pergunta 932. Por que neste mundo os maus exercem geralmente influência sobre os bons? Já respondemos. Eu pergunto que força é essa que devemos ter para combater as investidas dos maus sem desagradar a Deus? Já foi isso? Não, essa parte não, a primeira já. Que força é essa que nós devemos ter para resistir às investidas do mal? O amor a Deus. Só o amor a Deus, só a boca de meu reino não é deste mundo, pode lhe levá-la a resistir às investidas dos egoístas, daqueles que querem que você também seja egoísta. Se você não estiver firme na sua decisão de libertar-se deste mundo, você vai cair na primeira verdadezinha que é a razão que há. Flávio, na pergunta 358, o aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? A resposta desta pergunta é que há crime toda vez que transgrides a lei de Deus, mas pela lógica só Deus é a ação. Como o espírito pode ter transgredido se ele não é ação? Não seria essa a prova do espírito? Sim. A prova
o ato do aborto é a prova do espírito. Mas o espírito pode viver este ato em transgressão ou não. Quando? Quando ele vive o aborto ligado ao egoísmo. Quando ele acha que está super certo, que ele tem mesmo que se livrar daquilo, que ele tem que fazer porque é o melhor para ele. Volto a repetir, esqueça o mundo externo, olha para dentro. Há uma transgressão do espírito? Há. O que o espírito faz? O espírito escolhe entre o bem e o mal. Então a transgressão é entre a escolha entre o bem e o mal, e não pelo ato. Tem uma parte, diversas partes, tem diversas respostas, que o espírito da verdade começa dizendo assim: tudo acontece pelo desígnio de Deus, mas Deus é que comanda todas as coisas, mas... Então veja, ele vem o tempo inteiro dizendo que tudo acontece, e pela própria pergunta que você faz, também daí tem mais uma questão afirmando que o ato acontece. Agora, existe uma transgressão do espírito? Existe, mas não por botar a carne para fora. A transgressão do espírito está no mundo interno, está na emoção, está no sentimento, ou como fala a pergunta sobre a fatalidade, a escolha entre o bem e o mal. Vocês podem me perguntar qualquer coisa. Tudo que acontecer está programado. Tudo que tiver que acontecer não é certo nem errado. Tudo que tiver que acontecer, acontecerá. Agora, ao mesmo tempo em que tudo acontece, o espírito vivencia internamente situações diferentes. O espírito vivencia internamente emoções diferentes. O espírito vivencia de formas diferentes. E alguma dessas formas, alguma dessas emoções são contrárias, entre aspas, à lei de Deus. Por quê? Porque são ligadas no mal, no individualismo, no egoísmo. Então, veja, se o assunto hoje é lógica, entenda a lógica. E a partir do momento que você entende a lógica, você vai ter resposta para tudo. A lógica é, tudo que acontece do lado de fora, acontece porque tem que acontecer. Acontece porque a causa primária faz acontecer. Agora, tudo que acontece do lado de fora é vivido de alguma forma internamente. E essa forma que é vivida internamente pode ser ligada ao bem ou ao mal. Quando é ligada ao mal, por causa da época do livro do Espírito, por causa do Espiritismo, é consagrado como um erro, como uma infração. É só isso. Essa é a lógica do livro do Espírito. Eu pulei aqui a pergunta do Alex. Desculpe, Alex, estou voltando. Eu utilizo o seu ensinamento para viver bem na matéria e está funcionando. Porém, não me considero espiritualista porque não sou bondoso. Estou errado? Veja, por que você não é bondoso? Porque você não faz bondade? Fazer bondade é ato. Se você já está conseguindo, com a vivência na matéria, não ser mal, ou seja, se você já está conseguindo não fazer mal ao outro, você já deu um passo. Continue. Miguel Henrique, perguntei mais acima sobre a onipresença do Espírito, porque no capítulo 8, versículo 1, é dito: tu és declarado como sendo onipresente, uma peregrinação em tua direção significa a negação da tua onipresença, do Avadhuta Gita
Ixo, o tu aí é com tema útil, é Deus. Deus é declarado onipresente. Por isso, qualquer movimento de buscar a Deus é dizendo que ele não está ali. Deus. É essa a questão aí não é referente ao espírito, a questão aí é referente a Deus. Qualquer movimento, aliás, tem a pergunta cástica da Ai, né? Que diz que os japoneses não buscavam a Deus. Eu disse, nem eu busco a Deus. Deus está aqui, eu estou com ele. Essa é a onisciência de Deus. Bruno Silva. Como relacionar a lógica da mensagem de Krishna para Arjuna no Bhagavad Gita com as nossas lógicas humanas? Impossível. Impossível relacionar a lógica de Krishna falando a Arjuna. Impossível relacionar. O que você precisa dizer? Ah, Krishna ensinou isso, mas o mundo ensina isso. Eu sou mais Krishna, vai, deixa o mundo aí para lá. Nós temos ainda bastante perguntas, já que são 10:06. Só mais umazinha, e aí nós fala e eu venho para nós falar, junto com a da semana que passou, que nós não fez. Joaquim está devendo algumas respostas da semana passada, que ele falou agora, vai juntar com as que ele não conseguiu responder hoje, e serão colocadas, não sei onde é que ele coloca, o Firmino, na próxima semana. Flávio, em muitos livros espíritas, os seres de luz, quando vão no umbral, citam armas paralisantes, redes de energia e temem serem capturados por espíritos trevosos. Qual é a lógica disso? Como o espírito pode sentir dor ou ser preso? Porque esses espíritos utilizam da psicografia para passar tudo isso? São espíritos ligados à matéria. Agora, volto a repetir. O problema é a lógica. Se você acredita no mundo sem forma, se você acredita, como está no livro dos Espíritos, que o Espírito é um bíblico, como é que você vai acreditar nisso? O bíblio tem arma. A arma bilha ou a espada? O bíblio tem mal do quê? Tem medo do quê? Veja, é o que eu respondi para o moço. Não é para você tocar uma lógica por outra. É para você usar uma lógica para você se libertar da outra. Ah, mas Joaquim é um espírito. Dane-se, todos nós somos espíritos. Nada demais ser espírito. Mas ele fez uma psicografia num livro que a Federação Espírita, qual o problema da Federação Espírita? Ela é prova para os espíritos. É isso que vocês precisam entender. Só você pode fazer essa leitura, fazer essa libertação. Se você não fizer essa libertação, se você não se libertar dessas coisas como verdade, sabe o que vai acontecer? Você vai desencarnar e vai pegar uma arma para ir lá lutar. Porque você acredita naquilo. Até que um dia você vai ter que se libertar disso. Esse é o ponto da lógica, filha. Nós estamos falando por aqui, né? Isso. Esse é o ponto da lógica. A lógica não foi feita para você compreender nada. A lógica não deve servir para você gerar comprovações materiais. Eu lembro um dia que o moço disse para eu, Joaquim, a ciência está comprovando o espírito. Eu digo, o dia que o espírito precisar da ciência para comprovar, é melhor você não ser espiritualista, você ser cientista.
sabe? Não é para entender, não é para saber, não é para... É para simplesmente você usar a lógica para destruir a verdade. Se Deus é causa primária de todas as coisas, se cada um morre na hora que tem que morrer, eu vou me preocupar em entender o assassinato? Eu vou me preocupar em entender por que uma bala se perde? Eu vou me preocupar em entender por que alguém se suicida? Não, Deus é causa primária e cada um morreu na sua hora. É esse o ponto. E por isso era muito importante. Tudo que nós conversamos sobre o livro do Espírito é só cultura inútil. Porque nenhuma dúvida deveria surgir em vocês a partir do momento que você entende que Deus é causa primária de todas as coisas. A partir do momento que você entende que o Espírito pede um gênero de prova e a partir daí as provas são construídas. A partir do momento que você entende que depois de encarnado nada pode ser mudado. Está tudo aqui. Isso vocês não viram. Isso vocês não buscaram. Porque se tivessem buscado isso, não teriam me perguntado nada. Porque teriam respostas para tudo. Veja, eu não estou brigando. Isso, vamos dizer assim, é pegadinha para a próxima conversa, que vai continuar sobre a lógica. Vamos falar, eu vou falar nessa introdução que nós vamos dizer, exatamente isso. Qual a base da vida? Qual a base lógica para a vida? A partir dessa base lógica que eu preciso viver a vida. Essa é a peça fundamental. Sabe, na hora que você entender a parábola como se chama? Aquele que ajuda outro? Eu esqueci o nome agora. A parábola do Cristo, do moço que faz bem-aventurado não, que ajuda o outro que está doente, que perguntam para ele quem é o seu próximo, e ele explica com essa parábola, ainda vai aparecer, eu não estou achando aqui onde está o nome da parábola. Se você entender aquilo, você vai entender o inimigo, você vai entender como agir com o inimigo, sem querer se perguntar. Bom samaritano, assim é a parábola do bom samaritano. Na hora que você entender a parábola do bom samaritano, você não vai me perguntar o que é o inimigo, como se faz o inimigo, aonde vai parar o inimigo. Você vai entender como agir com o inimigo, sem querer saber se é amigo ou não. A lógica é isso, a lógica é a base da vida, é a base daquilo que você vive. E o grande problema que vocês, vamos dizer assim, guiados pela razão, estão perdidos nessa vida, é porque vocês não vivem a partir de uma base. Na verdade, a razão vai criando bases a cada momento e você vai se deixando levar. Esse é o ponto principal para quando se fala em lógica. Qual a lógica da sua vida? A partir do que você vive, para o que você vive. Veja como eu disse para o moço, tudo que você faz de formação lógica deve ser para você destruir alguma lógica humana. Agora, essa base de lógica,
precisa destruir a base lógica da vida. E é isso que nós vamos conversar na semana que vem, quando nós vamos voltar a falar de lógica. Tá certo? Que vocês fiquem com a paz de Deus, que nós possa, sei lá, tentar, né? Ver se nós ajuda um pouquinho os irmãos que estão trabalhando aí, que está difícil, viu? Está cansativo. Ah, o espírito fica cansado? Fica. Cansado das energias. Não é o mesmo cansaço de vocês. Que vocês fiquem na paz de Deus, viu? Graças a Deus. Boa noite. E reforçando, então, as perguntas que não puderam ser respondidas hoje, a Joaquim vai responder durante a semana. Boa noite, muito obrigada a todos.